pessoal, eu sou a Vivi Valles e eu estou aqui para mais uma série Mitos e Verdades sobre o Método Pilates. Hoje eu quero ensinar vocês a perder o receio de fazer as extensões. Muitas pessoas ainda têm medo deste movimento porque acreditam que de alguma forma ele pode comprimir, ele pode machucar. E essa é uma compreensão bem equivocada sobre os benefícios de se fazer uma extensão. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o nosso corpo ele foi feito para se movimentar em todas as direções. Todos os movimentos que ele é capaz de realizar, ele deve ser estimulado também. E a extensão não poderia ficar de fora. Ainda mais nos dias de hoje, onde a maior parte dos nossos estímulos são em flexão, onde as nossas posturas permanecem a maior parte do tempo em flexão, as extensões são extremamente necessárias para que a gente possa manter a saúde da nossa articulação, a saúde dos nossos discos. Mas para isso, e para a gente entender por que às vezes a extensão da coluna pode ser tão incômoda, eu preciso entender o que acontece de errado no meu movimento para que eu tenha essa sensação em relação às extensões. Então, hoje eu vou ensinar você a construir um movimento de extensão de coluna de forma equilibrada, saudável e correta. Vamos lá? Então, vamos construir agora uma boa extensão de coluna. A primeira coisa para a gente aprender a estender e mover corretamente a nossa coluna é entender onde são os apoios corretos para isso. Então, a primeira postura a encontrar é a região do pubis e a região das costelas bem firmes e apoiadas no chão. Então, nós vamos deitar, acomodar essa região púbica, levando um pouquinho os nossos glúteos em direção ao chão e aos nossos pés. Então, eu vou sentir uma abertura dos meus quadris, que vai trazer os meus abdominais para dentro, dando uma sustentação e um espaço para minha lombar. E também vou apoiar a região das costelas, tá? A posição dos braços, ela também é importante, porque se eu trago os braços muito próximos aqui ao peito, isso vai permitir uma boa mobilidade aqui dos meus ombros durante a extensão, porém vai exigir um pouquinho mais da minha força e pode ser que isso me atrapalhe se eu ainda não tivesse muito bem controlado no meu movimento. Se eu trouxer os braços muito para frente, eu perco a minha capacidade de movimentar bem os meus ombros e isso limita a minha extensão. Então, o ideal é a gente trabalhar mais ou menos com as mãos na altura da nossa cabeça. Isso vai permitir a mobilidade, mas também vai me ajudar em relação à força e organização. O primeiro ponto para estendermos adequadamente a coluna é buscar o crescimento. É sentir as pernas sendo puxadas para longe. Eu vou perceber o meu pubis mais enraizado no chão, ao mesmo tempo em que o topo da minha cabeça se prolonga para longe. As escápulas, os ossinhos aqui das escápulas, devem deslizar para baixo para me dar espaço aqui na cervical. Então, esse é o primeiro ponto, encontrar esse espaço. Então, a primeira parte é relaxar e, na sequência, encontrar os espaços. Relaxa e encontra os espaços. Segunda parte do trabalho. A partir do espaço que eu criei na minha coluna, é o olhar que inicia o movimento. Então, imagina uma linha reta desenhada no chão. Eu acompanho com o olhar essa linha, que vai direcionar a minha cabeça e a minha cervical em extensão. Volte para o solo. Então, primeiro, cresço, abro espaço lá pela tampa da cabeça. Segundo, levo o olhar. E retorno. Para que eu possa subir além deste ponto, eu preciso começar a distribuir o movimento pelo restante da coluna. Então, eu vou pensar que o meu coração quer empurrar o chão para frente e para o teto.
e volto para a posição inicial, trazendo o olhar. Então, observa que o olhar inicia o movimento para mim e depois o meio das minhas costas é quem proporciona uma subida maior do meu olhar. Se eu continuar apenas pela cabeça, eu vou fechar o espaço da minha nuca. E aí sim eu vou comprimir. Então eu preciso manter o espaço e para projetar numa extensão maior, eu vou distribuir o movimento aqui no meio das minhas costas, lá na torácica. E volto. Esse é o ponto mais desafiador, porque a região do meio das costas, ela tem um potencial de extensão um pouco menor que o da cervical e da lombar. Então eu preciso ganhar essa consciência, eu preciso estimular essa consciência do movimento passando pelo meio das minhas costas. Então a dica de levar o coração para frente e para cima vai te ajudar a encontrar esse movimento. E retorno. Segundo momento agora, terceiro momento, desculpa. Vem com o olhar, a extensão da torácica e agora sim a extensão da lombar. O movimento chegou lá na parte final da minha coluna. Lembra que o quadril está pressionado contra o chão para manter os abdominais ativos e aí sim o movimento chegou na minha coluna como um todo. Volto inspirando. É natural que algumas pessoas relatem um pouco de desconforto, uma certa tensão nessa estrutura, mas isso acontece primeiro porque a gente não está acostumado a fazer esse movimento. Essa estrutura, ela constantemente recebe cargas pelas posturas do dia a dia, então ela já é tensa, já é fadigada. E quando a gente exige um pouquinho mais no trabalho, ela tende a reclamar. E a gente precisa treinar essa estrutura. Então, abre espaço, distribui o movimento pela coluna inteira e chega na extensão. Até aqui, o movimento acontece pela coluna e pelos dorsais. Se eu soltar a mão, percebam que o movimento permanece pelas forças e pela estrutura da coluna. E retorno. A partir deste ângulo de movimento que a minha própria coluna construiu, os meus braços começam a empurrar o chão e eu vou construindo curvas maiores na torácica, lá no meio das costas, e abrindo o meu quadril no chão, eu construo uma curva maior na lombar. Um erro comum é a gente desabar o abdômen e desabar a curva lombar. Então, abre o quadril no chão, projeta as pernas para longe, conecta a linha do pubis atrás do seu umbigo e preserva essa curva distribuída por toda a sua coluna. E volta devagar, carimbando no chão. Mais uma vez, cabeça, cervical, torácica, lombar, abre o quadril e estendeu o braço. Se para sua coluna essa amplitude for muito ampla, for muito intensa, você pode escorregar o braço mais para frente e diminuir um pouquinho a amplitude. É mais importante reconhecer a qualidade do seu movimento do que a amplitude, tá? E volta devagar. Ao finalizar, adote a postura em Z. Então, quadris vão lá para trás, braços escorregam para frente, crie uma tração. Descanse, apoiando os glúteos nos calcanhares. E voltamos. Muito bem. É interessante desmembrar o aprendizado da extensão em partes.
Então, comece primeiro entendendo esse movimento da cabeça, do olhar direcionando o seu movimento, a extensão da sua torácica e depois a extensão da sua lombar, mantendo os espaços. E aí depois a gente junta toda essa ideia, todos esses conceitos, para que o movimento saia de maneira harmoniosa, livre de tensões e cheio de espaço. Mostrei para vocês a opção deitado, mas você também pode construir esse movimento em pé, se apoiando numa parede, colocando as duas mãos de frente para a parede e fazendo um movimento para trás, livre, né, da ação da gravidade, sem a exigência da força, apenas para você entender esse engajamento da coluna crescendo e se movimentando. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, da orientação sobre a extensão, dessa construção de movimento na extensão e que você tenha eliminado a ideia de que extensões fazem mal para a sua coluna. Muito pelo contrário, elas são super bem-vindas, são importantes, devem ser realizadas diariamente para que você tenha discos saudáveis e mantenha a sua mobilidade e funcionalidade por muito tempo. Por hoje é só, até o próximo vídeo.